Boa noite, irmãos. É um prazer ter você aqui comigo hoje à noite. Daqui um pouco eu estarei falando sobre lições ao lado do ribeiro. Para quem não me conhece, meu nome é Pastor Frank, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista de Arembepe. Neste momento, convido você para abrir sua Bíblia, nosso texto que a gente estaria usando hoje à noite. No Velho Testamento, o livro 1 Reis, capítulo 17, 1 Reis, capítulo 17, versículo de 1 a 7. 1 Reis, capítulo 17, de 1 a 7. Desculpa. A palavra de Deus diz o seguinte: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, que há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebiam do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Vamos orar. Deus nosso Pai, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeste hoje. Pai, muito obrigado pela tua presença, pela paz que o Senhor tem dado aos teus filhos. Mas, Pai, estamos aqui não somente para te exaltar, mas para te pedir, Pai, que teu Espírito Santo esteja falando conosco hoje à noite, que venha aplicar a tua palavra aos nossos corações. Pai, guia-me, use-me, Senhor, para fazer a tua vontade, para que nós possamos entender a tua palavra e da mesma forma podemos entender a tua vontade para as nossas vidas. Pedimos que em tudo o que há de acontecer, que teu nome seja honrado e glorificado. Pedimos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. E amém. Hoje à noite nós vamos falar sobre o seguinte assunto: lições ao lado do ribeiro. Precisamos saber onde estamos, o que está acontecendo. A situação é a seguinte: o reino de Israel está dividido. Está sobre o reino do norte um rei chamado Acabe. Acabe, a Bíblia disse que tem feito pior do que todos os reis diante dele, aos olhos do Senhor. É um homem idólatra, sim, mas ainda por cima disso casou-se com Jezabel. E além de casar com ela, assumiu também o deus falso dela, também chamado Baal. E ainda tem um lugar separado onde ele vai fazer sacrifícios. Então, nessa cena, de repente aparece no seu palácio um homem chamado Elias, um homem rude, de vestido rude, bravo. E ele faz um pronunciamento: não vai ter água, nem no orvalho que vai se pôr sobre a terra para regar as plantas, nem vai descer do céu a chuva. Imaginamos que com esse pronunciamento, Acabe não ficou feliz. E nós sabemos, posteriormente, no capítulo 18, que ele procurou-lo em todos os lugares. Deus, que é onisciente, manda ele se esconder. E agora, nós precisamos observar as lições que Deus ensinou Elias, mas haja aplicação para nós também hoje à noite.
Vamos ter somente 3 lições hoje à noite que Elias e nós podemos aprender dessa situação de ele estar ao lado do ribeiro. Primeiramente, observamos lição número 1, obediência. Obediência. Agora, eu quero que você se coloque no lugar de Elias. Ele recebeu a mensagem de Deus. Vai falar com Acabe, não vai ter chuva, não vai ter orvalho. Fala isso. Ótimo. Vou lá, vou falar, vou fazer. Muito bem. Só que aí ele sabe que ele não pode ficar em Samaria, vai ter que encontrar um lugar. Agora, eu quero que você entenda comigo. Quando Deus fala que ele vai se esconder, eu imagino, Deus vai me mandar na casa de alguém, talvez uma fazenda, um sítio, um lugar, bem confortável, mas vou ter as necessidades. Imagine-se como cai nos seus ouvidos, Deus disse, olha, você vai ficar sozinho, junto de um ribeiro, e quem vai ser seus ajudantes, quem vai te servir são pássaros. Olha que coisa, hein? Imagine que eu e você deveriam ficar felizes com isso. Eu não sei se você, mas eu imagino que eu ia questionar Deus. Espera aí, Deus. Será que eu ouvi certo? É isso que você quis dizer? Eu vou ficar junto de um ribeiro sozinho e quem vai me alimentar são curvos, pássaros. É bem interessante aqui. Obediência. Deus quer que nós obedecemos a Ele hoje, porque Ele sempre tem algo mais na frente. Antes que Elias pode chamar fogo de descer no Monte Carmelo, 3 anos e meio na frente, ele tem que obedecer a Deus nas coisas básicas. A palavra de Deus diz, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. No mínimo, será fiel no muito. Então, Deus fala para Elias, eu quero que você faça isso. Isto é que eu estou dizendo, eu quero que você me obedece. Então, ele tem que aprender de ficar sozinho. Ele vai lá, ele vai obedecer. É bem interessante a lição. Eu e você precisamos obedecer a Deus. Mesmo que não faz sentido. Mesmo que parece que não é a coisa agradável, aconselhável. Poxa vida, Deus, é isso mesmo? Foi isso que você disse? Isso que você quer para mim? Não vemos Elias debatendo, conversando, rebatendo com Deus. O que nós vemos aqui, no versículo número 5, é o seguinte, foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Que assim seja também em nossas vidas. Que quando Deus nos fala, talvez através da sua palavra, muitas vezes através do tempo que a gente tem passado em oração, Deus fala, faça isso, não faça aquilo, vai para lá, não vai. Deus nos instrui que nós consigamos obedecer a Deus sem questioná-lo, entendendo que Deus quer nos provar, se nós vamos obedecer a Ele aqui, que Ele tem muitas e maiores coisas para nós na frente. Então, a primeira lição que precisamos aprender é obediência. Segunda lição que precisamos observar, é providência. Obediência e providência. Agora, é bem interessante aqui. Deus diz que Ele vai prover, vai cuidar de Elias. Eu vou suprir sua necessidade. Agora, tem 2 maneiras que Ele vai prover a necessidade. A providência vem de uma forma natural. Ele vai junto a um ribeiro, que é um riacho, onde ele vai ter água para beber. Cada ser humano precisa de água para sobreviver. Ponto certo. Deus vai suprir água de uma forma natural. Mas a segunda maneira que Deus vai providenciar a necessidade de Elias é uma forma sobrenatural. Para a gente entender, corvos não são o tipo de pássaros que vão normalmente trazer comida para um ser humano. Não se faz.
O que ele acha, ele come e não vai pensar em mais ninguém. Então nós vemos aqui realmente um milagre. Deus vai agir guiando esses pássaros para pão. Não é farinha, não é trigo no campo, pão já preparado e carne. Olha que suprimento que Deus faz, uma coisa maravilhosa. Deus vai suprir, talvez mais do que Elias estava preparado e imaginando que iria ter. Ele tem água, ótimo, e pão e comida 2 vezes ao dia. Olha que coisa. Deus sempre tem cuidado das nossas necessidades. Ele tinha cuidado de Elias. E ele disse, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de você. Você vai ter água e vai ter comida. Esses pássaros, eu vou tocar na mente desses pássaros. Eles vão lá, vão pegar pão, vão pegar carne, vão trazer para você e vão deixar e você vai comer. Agora, imagine, vamos ser bastante abertos. Voltando a esse ponto, se você dizer para mim, um pássaro vai trazer a minha comida, rapaz, eu não sei não, viu? Fique na dúvida. Mas Elias não ficou duvidoso. Elias foi ao ribeiro e ele sentou lá. E no próximo dia que ele chega lá, vem os pássaros pela manhã, trazendo pão e carne. E aí ele vai bebendo água. Quando anoiteceu o dia, vem de novo pássaros. Não sei se foi os mesmos pássaros, não é importante essa questão, mas é importante saber que Deus tem cuidado. A providência de Deus é visível nessa situação. Deus cuida das necessidades. Agora, Ele não está fazendo coisas extravagantes, Ele está cuidando das necessidades. Eu quero que você deixe seu dedo aqui em 1 Reis. E eu quero que você vá comigo para o Novo Testamento, o livro de Mateus. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Uma passagem bem conhecida. Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Perdão. Por isso vos digo que não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem seguem, nem juntem celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabes que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. A pergunta quanto a essa lição que precisamos responder: Deus já uma vez deixou de cuidar das nossas necessidades?
A resposta óbvia é não. Jesus nos disse aqui para não nos preocuparmos com o que vamos comer ou beber. Ele nos instrui: olhe para os aves, olhe para os pássaros. Eles não têm lugar para guardar comida, isto é, o entendimento de celeiros. Eles não vão lá no campo pegando, cegando, juntando para amanhã. Não. Eles não fazem isso. E Jesus Cristo disse para nós: eu não cuido desses pássaros? Você não tem muito mais valor do que eles? Meus amados, Deus nos ama e nós temos muito mais valor do que esses pássaros. E nós podemos ter certeza, como Elias tinha, a providência de Deus está ainda de pé. Deus sabe que precisamos. Não precisamos perguntar: o que eu vou beber amanhã? O que eu vou comer? Como que eu vou ter água? O que eu vou comer, beber amanhã? Não. Deus está querendo que nós descansamos na sua providência. Deus vai suprir a nossa necessidade. Quando a gente olha para essa situação de Elias, eu não sei se você, eu fico maravilhado. Rapaz, ele vai lá, senta lá, imagine, vem um dia, aí vamos supor, é segunda-feira, aí vem os curvos, segunda-feira pela manhã, segunda-feira de tarde, beleza. Aí fica imaginando, e será que vai voltar amanhã? Será que Elias ficou duvidando, ficou perguntando, vem amanhã? Não, ele tinha confiança que Deus iria cumprir sua palavra. E nós hoje à noite, amados irmãos, precisamos ter certeza que Deus vai cumprir a sua palavra também. Se nós buscamos seu reino, colocamos ele em primeiro lugar, ele vai suprir o que precisamos. As nossas necessidades são lições que nós precisamos aprender, e é que Elias aprendeu isso na solidão. Deus tinha um propósito em tudo que ele deixou Elias passar. Tinha um propósito Elias ir lá no ribeiro. Tinha um propósito ele ficar lá sozinho, para ele poder ter comunhão com Deus, para ele poder dizer: foi Deus que fez. Ele não ficou pensando: foi outra pessoa, foi outro seja que for, que providenciou comida. Não ficou na dúvida, foi Deus que fez. E se nós temos nossas necessidades supridas hoje à noite, temos que ter certeza, é Deus que fez. Então, obediência, a primeira lição. Segunda lição, providência. E a terceira lição, dependência. Dependência. Está já encapsulado essa lição de dependência nessa situação. Mas chegamos a um ponto onde a dependência sobressai mais ainda. Observe ainda. No versículo, voltamos agora para 1 Reis capítulo 17. Volta lá comigo, por gentileza. 1 Reis capítulo 17. E o versículo número 7. 1 Reis capítulo 17, versículo número 7. E sucedeu que, passados dias, o quê? O ribeiro se secou. Por quê? Porque não tinha havido chuva na terra. Peraí, Deus. Aí fica a dúvida. Oxê, por que não me mandou para casa de alguém? Onde teria providência, cuidado dessas coisas. De água. Eu não posso sobreviver sem água. E agora? Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou procurar outro lugar. Eu sei que eu tenho que fazer uma busca. Eu tenho que me movimentar. Eu tenho que correr atrás. Eu não sei sobre você, mas eu quero que você olhe de versículo de novo. Versículo 7. Eu não vejo Elias levantar. Não. Eu não vejo Elias correr. Eu não vejo Elias perguntar. Eu não vejo Elias fazer uma coisa sequer. Por quê? Porque a lição que precisamos aprender é depender somente em Deus. O ribeiro secou. Ok? É com você, Deus. O Senhor falou que vai cumprir sua palavra.
O Senhor prometeu que vai cumprir, vai cuidar daquilo que eu estou precisando. Eu preciso de água. Ótimo, esses corvos vão trazendo comida, mas cadê a água? Eu não posso sobreviver sem água. Elias poderia ter pensado, eu vou ter que procurar, eu vou sair. É um teste de fé. Elias, você depende de mim? Você vai esperar eu falar ou você vai correr? Você vai tentar resolver essas coisas sozinhos? Você vai esperar para mim. Talvez de todas as lições, essa é a mais difícil. Obediência, tudo bem. Providência, tudo bem. Nós temos visto a mão de Deus. Mas a questão de dependência, isso é mais difícil, porque quando nós vemos as coisas cercadas, quando nós vemos as coisas começar a te faltar, aí que nós ficamos ansiosos, aí que ficamos solistas, e aí a gente fica, peraí, eu vou ter que fazer isso, o que eu vou fazer, como que eu vou resolver? Peraí. O Deus que falou que não haveria chuva, o Deus que cuidou de entre 2 e 3 milhões de israelitas no deserto, providenciando 3 refeições cada santo dia para 40 anos, é o mesmo de Elias, é o mesmo nosso Deus. Deus não mudou. Deus não mudou. E esse Deus que cuidou de Elias, mesmo quando o ribeiro secou, é nosso Deus. E não devemos ficar preocupados, não devemos ficar pensando o que vai acontecer amanhã, quando o rio secou, quando a água não tem mais. Deus vai ter que entrar em providência, porque Ele é nosso Deus. E nós podemos esperar para Ele, até Ele dizer, vai. Ele ficou lá, esperando ouvir a voz de Deus. Não levantou, não saiu do lugar, não perguntou a Deus, esperou. E o que a gente vê no versículo número 8? No versículo número 8, então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te. Aí sim, é dependência. Nós precisamos morrer para a nossa carne. Nós precisamos morrer para a nossa dependência. Nós precisamos morrer para aquilo que nós podemos fazer, porque não temos o poder nem a ciência de Deus. Imagine Elias começar a procurar um lugar e achar um outro lugar que tem água. Ele não iria para Sarepta, não. Ele não ia para lá, porque ele teria achado lugar, mas não seria lugar de Deus. Nós precisamos depender em Deus e esperar para Deus. Deus, estou aqui. Eu quero te obedecer. Eu quero depender do Senhor, que o Senhor vai cuidar de mim, vai suprir minhas necessidades. E eu quero depender do Senhor, que eu não vou falar, eu não vou fazer, eu não vou ter atitudes que não é que o Senhor me fala para fazer, para falar, para fazer, para ir. Eu estou aqui dependendo da direção do Senhor. Eu não sei sobre você, mas eu preciso aprender essas lições. Eu preciso obedecer a Deus, sem questionar, sem perguntar por quê, sem perguntar para onde, e como, e quando. Sim, Senhor, eu quero te obedecer, sem ressaltar, sem rebater, sem questionar, sem duvidar, simplesmente descansar e obedecer. Eu quero aprender a descansar na providência de Deus, mesmo que seja de uma forma natural, mesmo que seja de forma sobrenatural. Eu não sei se você, eu já vi Deus suprir minhas necessidades de uma forma sobrenatural, de uma forma inesperada. Isso é nosso Deus, é um Deus grande. E Ele não vai nos deixar nesse momento sozinhos. Mas precisamos aprender a depender do Senhor, esperar a direção de Deus. E quando Deus disse, levante-te, vamos levantar.
E até aquele momento vamos esperar. Quando Deus te fala, vamos ser arautos, vamos ser mensageiros de falar de Jesus Cristo, de nosso Deus maravilhoso, que o mundo, com certeza, nesse momento, está precisando conhecer. Que Deus nos ajude de aprender as lições de Elias e botar em prática aquilo que Ele tem falado conosco aqui hoje à noite. Vamos orar. Deus nosso Pai, obrigado, Senhor, pela vida de Elias, um homem obediente, dependente e usado grandemente pela mão do Senhor. Pai, eu clamo a Ti hoje à noite, que aplique a Tua palavra aos nossos corações. Pai, que o Senhor esteja trabalhando em cada uma das nossas vidas de uma forma sobrenatural, nos guiando, nos usando com instrumentos das Tuas mãos para cumprir a Tua vontade durante esses dias. Pai, nós pedimos que em tudo que Teu nome seja honrado, que cada olhar seja traído somente para Jesus Cristo, pois só Tu és digno de toda honra e todo louvor. Pedimos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela tua presença aqui conosco hoje à noite. Se você tiver um comentário, uma pergunta, uma dúvida, coloca aqui embaixo na área de comentários, certo? Não esqueça que, se Deus quiser, domingo pela manhã, 9 horas da manhã, estaremos juntos mais uma vez. Que Deus te abençoe e te dá uma boa noite.